Você já se olhou no espelho e pensou, eu não era assim? Já sentiu vontade de mudar, mas o medo de falhar de novo falou mais alto? A verdade é que não é falta de força, é falta de um caminho claro. O Calorie Scan foi criado para caminhar com você. Você tira uma foto do seu prato e passa a entender o que seu corpo realmente está recebendo. Sem confusão, sem culpa, só verdade. Você escolhe se quer emagrecer ou ganhar massa e o app te entrega dietas e treinos feitos para o seu objetivo. E quando bater a dúvida, o cansaço ou aquela voz dizendo para você desistir, você tem suporte dentro do app para te lembrar que você não está sozinho nessa. Mudar o corpo é difícil, mas continuar infeliz com ele é pior. O Calorie Scan não promete milagre, ele te dá um plano, e um plano muda tudo. Baixe agora mesmo, link na bio.